Oi, gente, povo bonito da minha vida. Como diz meu amigo, Amaro Veterinários, como é que vocês estão? Vocês estão bom ou não? Aqui tá tudo ótimo. E aqui eu vim falar com vocês um pouquinho sobre o vídeo de hoje, tá? A gente vai falar sobre planos e eixos. E depois, em outro vídeo, que eu ainda vou tentar postar hoje, no mesmo dia que esse, eu vou colocar um resumão pegando o último vídeo e esse de agora, tá? Então, quem não viu o vídeo anterior, que foi de ontem que eu postei de tarde, vocês vão lá, vem, depois volta pra cá e eu posto o resumão. O que eu tinha que falar mais? E relembrando, galera, quem tiver, por exemplo, uma ideia de tipo de vídeo que eu possa fazer, de gente que eu possa trazer aqui no canal pra gente dar uma movimentada e também trazer assuntos novos, por favor, deixa aqui nos comentários. Quem não quiser comentar aqui pra não ficar mais exposto, né, me chama lá no direct do Instagram, tanto o @amar.ovete, quanto no meu normal, que é a Mariana_Vale, tá? Então, bora pro vídeo, né, galera? Porque eu já tô enrolando muito e ainda tem muita coisa pra fazer hoje. Oi, gente! Como é que vocês estão? Igual que eu falei, hoje a gente vai estudar sobre planos e eixos. Ele é meio que a introdução /2, entendeu? Porque eu acho ele essencial também para a gente estudar direito e saber, porque quando a gente chegar numa clínica médica, né, numa clínica veterinária, a gente tem que identificar e saber quando, por exemplo, ainda mais estagiário, quando o médico veterinário pedir para a gente tirar um raio-x, por exemplo. Esse daqui, o cranial e caudal, eu acho que é o mais básico para a gente entender, porque ele é um conceito muito tranquilo. Então, vamos lá. Quando a gente tem um cão, por exemplo, a gente tem que entender que se a gente estabelecer uma linha imaginária no meio do corpo dele, a gente vai ter, obviamente, né, duas fases, duas posições, digamos assim. Então, do meio para frente, a gente vai ter o cranial, e do meio para trás, a gente vai ter o caudal. Só que não é necessariamente assim, tipo, tudo que está do meio para frente é cranial e tudo que está do meio para trás é caudal. Por quê? A gente tem que saber que, por exemplo, a pelve do cachorro está cranialmente em relação ao último osso da cauda dele, entendeu? E o último osso está caudalmente, em posição caudal, em relação à pelve. Vocês estão entendendo? Então, caudal é tudo que está para trás e cranial é o que está à frente. Então, outro exemplo, o membro torácico, ele está cranialmente voltado ao membro pelvino, entendeu? Então, ele é super tranquilo, é um conceito, assim, que a gente realmente vai ver mais para frente, falando, assim, dos ossos, a gente vai conseguir entender melhor, tá? A face cranial, a face caudal, então, é super tranquilo, tá? Só que, quando a gente vai para o crânio, a gente tem que entender que esse conceito já não é o mesmo. Ele, na verdade, o conceito né? O nome que vai mudar. Porque tudo que tiver relativamente na frente vai ser rostral e tudo que tiver atrás vai ser caudal. Por exemplo, o focinho da minha cachorra, da Suquinha, para quem não conhece, o focinho dela está rostralmente em relação aos olhos. Os olhos estão caudalmente em relação ao focinho. Os olhos estão rostralmente em relação às orelhas dela. As orelhas estão caudalmente em relação aos olhos, entendeu? Então, uma coisa que me ajudou a decorar demais é que eu colocava o professor, principalmente assim, né? Quando era aula gravada, que eu podia assistir de novo, eu pegava e colocava ele na câmera lenta e ia repetindo. Tal osso está cranialmente, tal osso está rostralmente em relação ao outro. Repetia, repetia, repetia. Por quê? Você não precisa saber qual osso que está na posição de cada ainda, mas você entender que ele está na posição X em relação ao outro, fica muito mais fácil, entendeu? Indo devagar, repetindo e decorando, gente, é sucesso. Quando a gente vai agora para o esqueleto apendicular, a gente tem outros nomes.
Então, no membro torácico, esses dois nomes vão ser dorsal, que está para frente, e palmar, que está para trás. Então, a gente vai ter a face dorsal e palmar na mão. Isso a gente vai ver depois, é tranquilo, tá, galera? Mas palmar por quê? Porque tá na mão. É só isso. Quando a gente vai pro membro pelvino, em vez de ser palmar, é plantar, porque tem a planta do pé. A gente vai ver isso. Não é um membro inteiro, não é um membro inteiro, mas quando a gente chegar na parte da mão, a gente vai entender por que que muda, beleza? Quando agora a gente tem... primeiro a gente viu, né, de um lado para o outro. Agora a gente vai ver de cima para baixo. Né? Não de cima para baixo, né? Em cima e embaixo. Porque tudo que está em cima é dorsal, tudo que está embaixo é ventral, e no meio é o médio. É super tranquilo de entender, porque quando a gente pensa ventral, é no ventre do animal. E dorsal, porque está no dorso. Então, assim, não tem muito segredo, não tem muita estratégia. É realmente fazer essa analogia, beleza? Então, vamos supor, o externo, né, que é o osso lá que vai fazer a junção dos ossos do tórax, ele vai estar em posição médio em relação aos ossos da coluna e aos membros, ao membro torácico, entendeu? Então, gente, é super tranquilo, revisando, passando, que assim a gente consegue estudar direitinho. Nesse quesito de quando a gente pega o animal assim por cima, né? Igual se eu estivesse olhando aqui por cima da minha cachorra, a gente consegue ver que ela tem um plano mediano. O que é isso? É a coluna vertebral dela, por exemplo. O plano mediano, a gente fala também que ele é o esqueleto axial, que o esqueleto axial está no plano mediano do animal. Por quê? O esqueleto axial, igual que a gente falou na última aula, é a cabeça, o pescoço, o dorso, né, a coluna aqui do animal, e a cauda. Então, assim, esqueleto axial, plano mediano. Não tem muito segredo. Falando, isso aqui, gente, eu acho muito legal, porque isso aqui você vai precisar para você identificar qual lado que o osso tá, isso a gente vai ver depois, tá? Qual lado que o osso tá, como é que eu vejo se ele é um osso da pata esquerda, por exemplo, ou da pata direita, do membro torácico ou do membro pelvino. Então, assim, gente, eu acho muito legal. Por quê? Vamos supor, esse aqui é um osso do carpo. O que é o carpo? É o punho do animal. Eu gosto de falar que é o punho do animal, que aí fica fácil. Então, quando a gente vai estudar ele, por exemplo, não é só ele, tá? A gente tem o lado lateral, intermédio e medial. E a gente vai contar do medial, do que tiver mais perto do corpo dele, né, do plano mediano dele, para o lado mais lateral. Só que quando a gente vai identificar, por exemplo, os ossos do carpo, a gente sabe que o osso que está mais atrasinho, assim, a gente vai ver ele ainda no próximo vídeo, ainda hoje, que ele é o membro acessório, o osso acessório. E ele está sempre lateralmente. Então, se eu pegar ele, eu vou saber que ele está para fora. Eu vou saber que ele está para fora. Então, se de um lado eu tenho um lateral, do outro lado eu vou ter o medial. Então, ele está para dentro. Mas é isso, não tem muito segredo. Lateral é o que está mais para fora, médio é o que está mais para dentro, assim, né, do corpo do animal, que está indo em direção ao plano mediano. E o intermédio é o que está no meio. Então, não tem muito segredo. E, além desses três conceitos de lateral, intermédio e medial, a gente também tem proximal e distal. Igual eu já apresentei para vocês no outro vídeo falando sobre os ossos longos, a gente vai falar um pouco dele aqui agora, tá? O que é isso? Proximal e distal. Proximal para cima, distal para baixo. Então, aqui a gente tem um húmero, por exemplo. Ele tem a epífise proximal, tem a diáfise e tem a epífise distal. Quem não viu o último vídeo, vai lá ver para você entender o que é isso. Então, quando a gente tem a vista proximal, que a gente olha assim de cima, quando a gente tem a vista distal, a gente olha
pega o osso assim, né? O osso tá assim em cima. E a gente olha distalmente, a gente olha por baixo, tá? Então, tudo que tiver para cima é proximal, tudo que tiver para baixo é distal. Isso, gente, quando a gente for estudar realmente, vocês vão entender. Eu falo isso toda hora, mas é verdade, tá? E por último, a gente tem esse último conceitinho aqui, que é tranquilaço, tranquilaço, que eu vou fazer a comparação com o esqueleto axial. Por quê? O esqueleto axial, ele não está no meio, porque se a gente for esticar realmente o animal, óbvio que ele não consegue fazer isso, né? Assim, os cavalos, os cães, os gatos, enfim. Eles não conseguem abrir assim igual a gente, né? Eles só andam assim. Então, beleza. Mas se a gente fizer assim com eles, se pudesse, a gente ia ver que o esqueleto axial ele está bem no meio, certo? Então, quando a gente vai estudar, as digitais, né? Igual aqui, isso é um osso de bovino, ele vai ter 2 dígitos. A gente tem 5 dígitos, né? Em cada mão, só que eles têm 2. O cavalo tem 1, e aí por aí vai. Quando a gente pega, então, exemplo de um bovino, o que está no meio, essa parte aqui, ó, toda. Ui, gente. Essa parte aqui toda, ela vai ser axial, que está no meio. Essa face aqui que está no meio, né? E a face que está nos cantos, essa e nessa, a gente vai chamar de abaxial. Então, por exemplo, a gente tem aqui, né, os 5 dedos. Então, aqui no meio é axial e do lado de fora é abaxial, beleza? É isso, conceito fácil. Eu vou fazer um resumo mesmo para a gente ver mais na prática, né? E eu espero que vocês acompanhem, que tenham gostado. Obrigada, gente. Deixa aqui nos comentários se você gostou, se você acha que eu tenho que melhorar em algum quesito, que talvez eu possa ter deixado de colocar alguma coisa, beleza? Então, vocês falam aqui para mim o que vocês acham, ideias novas, conteúdos novos que eu possa trazer. E até o próximo vídeo.